Vamos falar de comunicação? Meu convidado dessa semana é Franco Júnior. É um instante só. Bom, é com alegria que eu recebo aqui no canal Reinaldo Café, Soluções de Gestão, Franco Júnior. Franco Júnior, que tem uma carreira aí na área de comunicação muito importante, né? Veio de rádio. Fala um pouquinho o que aconteceu com o Franco, que de um radialista bem-sucedido, hoje é um dos palestrantes mais requisitados no Brasil, para falar exatamente de comunicação, de postura, de como se dá bem falando em público. Obrigado por atender aí o meu convite, meu caro Franco. Eu que agradeço. Eu costumo brincar, Café, que é um amigo, quando ele chama não é nem um convite, é uma convocação. Cá estou para falar sobre um assunto que eu amo de paixão, que é comunicação, fala, oratória. Eu sou radialista, continuo radialista, quem é, você também nunca deixa de ser. Eu comecei no rádio em 1988 e até 2019 fui radialista, trabalhando em emissoras de Bauru. E depois eu levava, desde 2014, uma vida paralela, que eram as palestras, ao mesmo tempo que eu trabalhava em rádio. E de 2019 até 2022, eu sou apenas palestrante e, como você disse, além de palestrante, mentor, e desde janeiro desse ano, escritor. Lancei o meu primeiro livro em janeiro de 2022. Solo ou com algum parceiro? Foi com o César Frazão, que é um vendedor. O César é alguém muito conceituado no mundo literário, já havia escrito 19 livros, e quando nós estávamos juntos fazendo um evento em Belo Horizonte, ele fez a palestra dele, desceu do palco e na sequência foi a minha. E eu subi e apresentava as técnicas de oratória para vendas e dizia assim, olha, essa técnica aqui você vai pegar aquilo que o César Frazão disse e aplica dessa maneira. Desci do palco e falou, Franco, você percebeu que os nossos assuntos são complementares, vendas e comunicação? Eu falei, sim, sei. Um complementa o outro. E passou o café. No dia seguinte, eu estava tomando café, ia pegar o voo para ir para São Paulo. Ele chegou todo esbaforido lá no café, falou, Franco, que bom que você não foi embora, eu quero te fazer um convite. Nesse momento veio na minha imagem, vai me convidar para uma palestra. Sim, claro. Né? Dividiu o palco. Dividiu o palco de novo. Falou, Franco, eu já escrevi 19 livros, 6 best-sellers. Falei, eu sei, eu te acompanho, leio, sou leitor seu, fã. Ele falou, não, mas o convite é para escrever o 20º livro, nós dois. Olha só. Foi bem bacana. Então nós lançamos em janeiro e o mês passado, a editora Alta Books nos ligou dizendo que, em razão da quantidade de exemplares vendidos, o livro já se tornou um best-seller. Olha. O meu primeiro livro começar com um parceiro muito conceituado e com um best-seller. Você falou desse mundo aí das palestras, né? Vamos falar um pouquinho dele. É um universo fechado. O que diferencia alguém para entrar nesse mundo, né? Eu tenho visto empresas trabalhando temas. Normalmente você coloca lá 1 ou 2 medalhões, né, que são de reconhecimento nacional, né, depois vai injetando alguns outros temas menores, até que essa pessoa pegue uma envergadura e tudo mais. O que acontece nesse universo? E como é que foi para você nesse período de pandemia em que não podia ter esse tipo de encontro presencial? Virtual substituiu ou não? Substituiu. A minha empresa cresceu 73% durante a pandemia, em faturamento e em trabalhos realizados. Eu já vinha, Café, de um trabalho online muito forte. Eu, desde 2014, na emissora em especial que eu trabalhava, na 96 FM, nós já tínhamos um trabalho online, transmissão e tudo mais. Então, quando entrou a pandemia, muitos dos meus amigos palestrantes não estavam presentes ainda, não tinha uma presença digital significativa. E eu já vinha desde 2014. Então eu aproveitei esse momento para trabalhar toda a minha expertise, aquilo que eu já fazia de maneira presencial, de maneira online. E as empresas descobriram que esse segmento online, que esse modelo online de aprendizagem, de treinamento, é um modelo muito interessante.
Hoje eu continuo fazendo cerca de 40% dos meus trabalhos de maneira online. Esse trabalho online, o que que é? São palestras ou são treinamentos ou as duas coisas? São as duas coisas, inclusive mentorias. Aí Hoje, individuais? individuais, eu tenho um grupo de 10 mentorados e outros 6 mentorados individuais. Tá, então você tem tanto uma solução para um grupo participar, como pode ser individual mesmo. Individual. Fora isso, fora as mentorias de comunicação e oratória, tem as palestras. E as palestras, elas são feitas de maneira híbrida ou de maneira apenas online. De maneira híbrida, se reúne um grupo de pessoas de maneira presencial e você transmite e eu online. transmito online para esse grupo e também para outros colaboradores das empresas espalhados Brasil afora. Nessas mentorias, qual a maior trava que o pessoal tem? Porque eu conheço líderes, né, pessoas que têm comando dentro das organizações, mas quando dá um microfone para o sujeito, ele treme, e a gente percebe a dificuldade que a pessoa tem, né, de lidar com aquela situação, de se colocar em público, né? Recentemente, eu apresentei o Prêmio Atenção, né? Sim. Eu percebi numa política experiente, que é a Ivana Camarim, né? Ela estava do meu lado, eu percebi o quanto ela estava nervosa por representar todos os homenageados ali, e a gente percebe o esforço que a pessoa faz para poder se manter ali. O que acontece? O que você identifica de maior trava para essas pessoas que, felizmente, nós dois não temos esse problema, né, de dominar essa coisa do microfone? Mas você sabe que eu sou uma pessoa extremamente tímida. E quando eu falo isso, muitos não acreditam. Bom, eu já vi uma palestra tua, você falou dessa questão mesmo. Contou até uma história importante. Se quiser reproduzi-la, fica legal para o pessoal saber. Eu sou extremamente tímido. E o que eu consigo é usar as técnicas de oratória que eu ensino, eu uso na minha própria comunicação, controlo a timidez a tal ponto que as pessoas nem percebem que eu sou alguém muito tímido. Mas respondendo a sua pergunta, e já conto a minha história também, respondendo a minha pergunta, é o medo do julgamento, é o medo de não saber o que fazer, quando fazer e por que fazer aquilo que tem que fazer. A partir do momento que você conhece técnicas de uma boa fala, técnicas de oratória, você diminui essa ansiedade, diminui essa insegurança, porque você sabe como colocar aquele seu conhecimento, independente do assunto, como colocar ele de maneira concatenada para você explorar o máximo dessa comunicação. E, Caféu, eu sei que nós estamos nesse momento falando para muitos empreendedores. Eu sou conselheiro do Instituto Êxito. O Instituto Êxito foi criado pelo Janguier Diniz, 2 vezes capa da Forbes, junto com o João Polinário, Geraldo Rufino, enfim, um grupo de empresários e de empreendedores, e eu sou, desde a fundação, conselheiro lá do Instituto Êxito. E tenho realizado um estudo, uma pesquisa, junto com os fundadores do Instituto Êxito, entre eles 2 capas da Forbes, dos 12 bilionários brasileiros, 6 estão dentro do Instituto Êxito. Ou seja, eu tenho estudado grandes empresários que admitem também no estudo, dizem, olha, Franco, eu travo, eu comando bem a minha empresa, eu comando bem uma reunião em 2, 3 idiomas diferentes, mas quando eu me deparo com um palco, eu travo. E aí, estudando profundamente essa trava, é o medo, aliás, é o desconhecimento do que fazer, por que fazer e como fazer. Então, por isso que é muito importante a oratória. Nós, no Instituto Êxito, nós estamos com um trabalho muito forte junto à área educacional brasileira para colocar o ensino da oratória na grade curricular do Ministério da Educação do Ensino Fundamental. Olha só. Fundamental. O Conselho de Economia fez um trabalho e deve entrar agora também educação financeira, que era um tema que algumas escolas exploram à parte, né? Mas seria também dentro da grade, né? Porque nós estamos formando aí jovens que não têm nenhum preparo para falar de grana, né? De projetar, fazer fluxo de caixa. Então, é interessante. Pelo contrário, a pessoa ainda ela tem um preconceito em relação a prosperidade, ao sucesso financeiro e por aí afora. E para a gente fechar, então, esse primeiro bloco, serão 4 blocos aqui com o Franco, conta essa história aqui, o momento que você teve ali, o start, né,
da sua vida em que você acabou superando também essa questão da comunicação? Eu nunca tive na escola educação financeira. Então eu vivi uma vida muito escassa, boa parte da minha vida. E eu nunca tive ensino da oratória também na minha vida educacional. Eu tinha 10 anos de idade, estava dentro de uma sala de aula, a professora me chamou para fazer uma apresentação e eu travei. Literalmente. Aí, literalmente, travei, fiquei em pé na frente dos meus colegas em uma sala de aula, e aqui nós temos pais e mães nos assistindo. Imagina que é para o teu filho, para a tua filha, travar na frente dos colegas dentro de uma sala de aula. Aí eu olho para a professora, quase que desesperado, pedindo socorro para a professora. A professora, ao invés de me socorrer, a professora levanta e começa a brigar comigo. Vai brigar feio mesmo. Aquilo foi me dando um nervoso tão grande que eu fiz xixi na calça. Olha só. Eu, com 10 anos, fiz xixi na calça na frente dos colegas dentro da sala de aula. Os meus pais tiveram que me tirar daquela escola, porque eu virei motivo de chacota da escola, não foi só da classe, todo mundo ficou sabendo. E esse trauma fez com que eu me tornasse um jovem muito fechado, muito tímido. E na minha juventude, eu tinha até medo de ter amigos, porque eu sabia que eu teria que conversar com esses amigos. E eu sei que muitas pessoas passam por isso. E mais do que isso, eu sei que muitas pessoas perdem oportunidades em razão desse medo. E como veio a superação? Conhecendo técnicas de oratória para controlar essa timidez. Portanto, é possível. Sempre. O Franco Júnior fica comigo, nós vamos ainda ter outros temas e quero explorar com ele na próxima bloco a questão envolvendo a comunicação econômica, né? Tem um tal de economês aí que eu fico muito incomodado. Vamos aproveitar a experiência do Franco para falar um pouquinho da comunicação na economia. Te espero no próximo. Até lá.